Olá! Na nossa investigação filosófica de hoje, nós iremos falar sobre a escola neopositivista, dividindo esse momento, claro, em três momentos significativos. Primeiro, entender quem é o fundador dessa escola. Depois, perceber quais são as doutrinas principais, a centralidade, a essência dessa escola. E no terceiro momento, ver os maiores expoentes da escola neopositivista. Quando nós falamos de escola neopositivista, nós podemos falar também de filosofia da linguagem. E o fundador dessa escola, justamente, é Ludwig Wittgenstein. Ele nasce no ano de 1889 e falece no ano de 1951. Quais são, então, as doutrinas principais da escola neopositivista? Então, percebemos que o neopositivismo é essencialmente a aplicação das teorias clássicas do empirismo. Empirismo é experiência, né, do empirismo inglês, a análise da linguagem. E aí nós lembramos dos grandes empiristas ingleses, John Locke, Francis Bacon, que é o fundador da escola empirista, e como é que eles vão valorizar a ciência para poder entender a realidade que o cerca. E na linguagem da escola empirista, nós temos a linguagem matemática, os jogos lógicos de linguagem matemática também. Aqui nós podemos falar das diversas formas de linguagem, né? A linguagem da língua portuguesa, que nós nos comunicamos nesses vídeos, a linguagem facial, a linguagem corporal, a linguagem matemática, a Libras, que é a linguagem de sinais, por exemplo. Então, quando falamos de linguagem, é muito diverso, é bem múltiplo. E esses filósofos da linguagem, eles querem universalizar, padronizar uma linguagem universal que traga critérios de verdade. Não por acaso, ele se desenvolveu, né, o neopositivismo, sobretudo no mundo anglo-saxão, na Inglaterra, já que tem esse viés do empirismo inglês, e também nos Estados Unidos. Embora tenha sido iniciado em Viena, onde um grupo de cientistas judeus, liderados pelo Wittgenstein e pelo Tillich, propôs a elaborar uma linguagem científica rigorosa, submetida a critérios infalíveis de verdade. Então, esse grupo de filósofos, inicialmente esses judeus que se reúnem em Viena, eles estão preocupados com a verdade. Como nós podemos perceber que a ciência houve um desenvolvimento ou uma centralidade científica a partir do iluminismo e a concretização dada pelo empirismo, eles trazem esse viés científico para padronizar e universalizar critérios de verdade. Então, todas as proposições, elas devem passar por esses critérios e chegar-se a uma verdade universal. E aí nós percebemos que existem dois motivos que determinaram a transformação do empirismo, da teoria do conhecimento, em teoria da linguagem. Primeiro, a convicção de que muitas das discussões filosóficas devem-se a uma insuficiente clareza e precisão da linguagem, principalmente quando nós colocamos as discussões filosóficas no campo metafísico, no campo estético, no campo ético, no campo moral, no campo religioso. Então, essas características, para os filósofos neopositivistas, elas vão sendo deixadas de lado, porque elas não têm uma clareza profunda e também uma verificação. Não se pode verificar nem a sua existência, mas também nem a sua não existência. E o segundo motivo é o objetivo de descobrir uma linguagem universal, um critério de significação absoluto, válido para todas as disciplinas científicas e filosóficas. Então, nós temos essas duas características para entender, né, o posicionamento que levou ao neopositivismo, né, de transformação de um empirismo científico que trouxesse agora uma teoria da linguagem. Né? Primeiro, procurar essa clareza e precisão da linguagem, e o segundo, um critério universal, um critério absoluto, válido para todas as disciplinas científicas e filosóficas. E aí, claro, que nós começamos a pensar nos cânones fundamentais do neopositivismo, dito também de positivismo lógico, né? Podemos encontrar como positivismo lógico, também filosofia da linguagem,
E aí, quais são esses cânones fundamentais? Qual a essência do neopositivismo? Primeiro, entender que os problemas filosóficos podem ser resolvidos somente no campo da linguagem, desde que essa linguagem esteja nos parâmetros da experiência. No segundo momento, perceber que somente as proposições experimentais ou factuais, de fato, isto é, as proposições que são passíveis de verificação experimental, têm sentido. Então, a análise da filosofia da linguagem deve-se pensar no coletivo, na objetividade, como a ciência vai provar a sua existência. E também, outro cânone fundamental é as proposições da metafísica, assim como os da estética, da religião, da moral e etc., não têm um conteúdo na medida em que todo o conteúdo provém da experiência e, por isso, são destituídas de sentido. Então, eles são bem taxativos, já batem o martelo que, na questão metafísica, religiosa, moral, não existe um conteúdo verificável que pode ser verificado pela ciência. Então, dessa maneira, eles são descartados pelos cânones do neopositivismo, valendo-se apenas a análise da linguagem e a sua verificação experimental. Nesses postulados, fundamenta-se a tese central do neopositivismo. Então, nós temos um postulado que vai dizer qual é a tese central. O sentido, né, o uso da absurdidade, mais exatamente não sensatez da metafísica, da ética, da estética e da religião. Como assim, professor? Explica, esmiuça isso. É no sentido de que nós podemos analisar o fenômeno religioso, mas como as pessoas, os indivíduos se comportam naquele fenômeno, os benefícios, os malefícios, as contraposições que nós podemos encontrar em determinado fenômeno religioso, por análise da linguagem corporal, da linguagem de escrita, dos fundamentos que fundam aquela religiosidade. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos, por uma verificação científica, empírica, provar a existência da entidade sobrenatural. Também não podemos provar que essa entidade não exista. Então, a filosofia da linguagem ela está mais direcionada por esse aspecto fenomênico da linguagem, né? A linguagem corporal, a linguagem dos escritos sagrados, a linguagem das manifestações coletivas do sujeito, mas não se dá para adentrar cada vez mais na existência do transcendental, da religião, por assim dizer. Então, nós percebemos que a centralidade é analisar a linguagem, mas buscar critérios de verdades universais que valam para depois, posteriormente, em outras descobertas, essas linguagens universais serem aplicadas como critérios de verdades absolutos. E, claro, nós começamos a nos perguntar, mas quem foi que pensou isso? Quais são os expoentes principais? Na forma rigorosa que expusemos, o neopositivismo foi sustentado, além do Wittgenstein, né, filósofo da linguagem, e o Tillich, também por Neurecht, Reich, Carnap, Russell e o Ayer. Esses são os pensadores primeiros, né? Nós falamos em dois momentos da filosofia da linguagem. Mas logo que se reconheceu a sua insustentabilidade de procurar uma linguagem erudita, universal, que vala para todos os princípios de verificação experimental, como critério absoluto de significação de corrente neopositivista, também transformou-se em uma análise da linguagem. E aí nós falamos de um segundo momento. Cessa de privilegiar a linguagem científica sobre todas as outras, adotando com base na linguagem comum. Então, primeiro, inicia-se esse neopositivismo com a exacerbação da ciência. A ciência vai produzir uma linguagem universal, erudita, que vala para todas as pessoas, povos e culturas. No segundo momento, e aí o próprio Wittgenstein faz parte do primeiro momento, né, o jovem Wittgenstein coloca em evidência a necessidade da ciência experimental a partir de uma linguagem erudita. Já o Wittgenstein maduro, ele percebe, não, a linguagem é muito mais ampla, ela segue um contexto e ela segue uma cultura, né? A partir da cultura, de determinado contexto,
nós entendemos de forma mais profunda. Então, nós devemos analisar também a linguagem cotidiana, a linguagem ordinária, a linguagem do dia a dia. Por isso que existe essa mudança. Então, essa característica de exacerbação da ciência, ela vai cessando cada vez mais, né, privilegiando essa linguagem científica sobre todas as outras, adotando com base também a linguagem comum. A respeito do critério de significação, muitos estão dispostos a aceitar o proposto do Karl Popper, né, sobre o chamado de falsificabilidade. O que seria essa falsificabilidade? Basta analisarmos a corrente científica, né, e aí percebemos determinado produto, remédio faz bem à saúde. No princípio da falsificabilidade do Popper, ele acrescenta até que se mostre o contrário, que esse vai trazer benefícios à saúde. Então, as hipóteses levantadas por um discurso de linguagem científica, ela deve ser suspensa pelo princípio da falsificabilidade do Popper, até que se venham novas descobertas, novos instrumentos, novas tecnologias que podem dizer que aquele determinado produto também cause malefícios para o ser humano. Então, não existe, né, necessariamente uma verdade absoluta, mas existe sim uma necessidade de busca constante por meio do princípio da falsificabilidade do Karl Popper. Eu sou professor de filosofia, Ricardo de Moura Borges. Muito obrigado por nos acompanhar nesses vídeos filosóficos. Hoje nós encerramos a escola neopositivista como uma das escolas mais contemporâneas, né? A terceira revolução da filosofia através da filosofia da linguagem. Peço desde já que deixem o seu like nesse vídeo, se inscrevam no canal O Corujinha e nós partiremos para outras investigações filosóficas e sempre remontando, revendo as escolas filosóficas e percebendo como elas são importantes para entendermos o contexto social, né? E também como as escolas filosóficas mais antigas, elas contribuíram de forma significativa para o nosso processo de entendimento da sociedade, da nossa tomada de consciência dos seres que nós somos, né? Dos seres que existimos, de onde estamos justamente entendendo ou fazendo as nossas reflexões filosóficas. Muito obrigado por assistir esse vídeo e nos encontraremos nas próximas investigações filosóficas. Até mais.